Natal quente em Brasília, nem um feriado cala as engrenagens do poder. Mas antes eu quero saber de você. Você também teve aquele amigo ou parente com viés ideológico totalmente diferente do seu político, que ficou ali no seu ouvido durante a ceia de Natal? Fala pra mim quem ele é aqui nos comentários e qual que era a tentativa dele de te convencer. Bom, hoje o Brasil acordou com fatos que mostram como a política, a justiça e até a cultura estão entrelaçadas, de forma que impactam diretamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Então, já vou colocar aqui na tela as nossas notícias do dia, mas antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda a gente a levar muita informação para as pessoas. Então aqui, ó, já vamos para a nossa primeira notícia. O governo tomou o controle dos cinemas. Lula acabou de assinar um decreto que obriga os cinemas a exibir filmes brasileiros a partir de 2026. E isso não é sobre cultura, é sobre controle. A Ancine agora tem o poder de ditar o que você assiste, forçando salas a manter filmes nacionais em horários nobres, independentemente da bilheteria ou do interesse do público. Eles chamam isso de impulso para o cinema nacional, citando sucessos isolados como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Mas a realidade é uma intervenção estatal direta no mercado. Em vez de deixar o público escolher o que quer ver, o governo impõe cotas e regras de permanência, distorcendo a concorrência e punindo os exibidores que precisam lucrar para sobreviver. É a velha tática de forçar artificialmente o que não se sustenta organicamente. Eles querem decidir o que passa na tela grande, empurrando produções que talvez ninguém queira ver, tudo em nome de uma competição equilibrada que só existe na cabeça dos burocratas. Prepare-se. A sua liberdade de escolha na bilheteria acabou de ser revogada por decreto. O governo tomou o controle do... E aí, pessoal, o que vocês acham dessa nova tentativa? Tentativa não, né? Já está implementando, né? O governo já vai implementar a partir do ano que vem essa questão aí do Decreto Cinematográfico Nacional, que mostra Lula que está assinando algo aí que obrigaria a exibição de todos os filmes brasileiros a partir de 2026, conforme vocês viram aí no vídeo, né? Se fosse apenas humor, seria só meme, né? Mas virou sinal do quanto o brasileiro desconfia de qualquer ato cultural vindo de Brasília. Quando a cultura vira decreto, liberdade vira dúvida. E a arte não pode ser instrumento de controle ideológico, principalmente de pessoas mais novas que ainda não têm aquela formação mental, né? Aquela formação educacional, que já viveu um pouquinho, que tem uma experiência. Então, muita coisa, e é por isso que nas escolas a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, vindo aí para os cinemas, vai ser, eu acho, não vejo isso com bons olhos, tá? Conta aí para mim depois o que você acha, se você vê risco quando o Estado começa a legislar sobre o que deve ou não ser exibido nas telas de cinema. Comenta aí para mim. Vamos para a nossa próxima matéria, que ainda em voga e em alta, a gente está aí com Alexandre de Moraes. Ele que não sai dos nossos noticiários e da nossa mídia aqui. Vou passar aqui já na tela. As explicações sobre a suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes para que Daniel Vorcaro não perdesse o Banco Master expõem as dificuldades do ministro do Supremo em se explicar. Até agora, Moraes já divulgou 3 notas em menos de 24 horas, negando a informação de que teria tentado impedir que o Banco Central decretasse a liquidação do Master. E por que isso é importante? Primeiro, porque o Banco Central tem independência para tomar suas decisões e a pressão de um ministro do Supremo sobre a autoridade monetária é indevida e pode configurar, no mínimo, tráfico de influência. Segundo, porque o Banco Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Moraes e dos filhos, uma banca pouco expressiva, e o valor do contrato, 129 milhões de reais, sem que se saiba exatamente
Para quê? Como revelou o Metrópolis, trata-se do maior contrato de advocacia que se tem notícia na história do Brasil. E um terceiro motivo, porque o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso e acusado de fraudes contra o sistema financeiro que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. E aqui entra outro ministro do Supremo. Dias Toffoli é o relator dessa investigação na corte. O caso chegou ao Supremo porque entre os documentos apreendidos no escritório de Vorcaro constava o nome de um deputado federal. E políticos com mandato só podem ser investigados pelo Supremo. E a primeira providência de Toffoli? Adivinhem, colocar tudo sob sigilo. Acuado, o que o ministro Alexandre de Moraes já disse sobre o assunto. Moraes afirmou que se reuniu 2 vezes com o presidente do Banco Central, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro, em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que nos 2 encontros, o assunto tratado foi a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que teria impedido Moraes e sua mulher de realizarem transações financeiras. Moraes negou que, nessas ocasiões, tenha tratado da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. O ministro também nega ter telefonado em qualquer momento para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, desmentindo assim a versão de que teria ocorrido 6 ligações com pressão em favor do Master. Disse ainda que o escritório de sua mulher não foi contratado para atuar no caso da compra do Master pelo BRB. E o que ainda não se sabe sobre esse assunto? Alexandre de Moraes não esclareceu qual é, afinal, a finalidade do contrato do Banco Master com o escritório de sua mulher, que justifique um valor de 129 milhões de reais. Também não explicou qual é a sua relação com Daniel Vorcaro e não mencionou em nenhuma de suas notas as reportagens que o acusam de ter falado 6 vezes por telefone com Gabriel Galípolo sobre o caso do Master. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler sobre este e outros assuntos na minha coluna aqui. Pessoal, essa matéria aí do Metrópolis veio pegando firme. Só que ainda esqueceram de falar, né? Porque a importância que o ministro dá para a opinião pública é a mesma que o Toffoli, também que colocou sigilo nessas investigações, vai dar aí, porque também não deu explicação alguma no jatinho que ele estava lá, do advogado do Master, do pessoal lá também, né? Não deu, não deve nada, ninguém ali, na verdade ali ninguém se importa mesmo com o que pensa o brasileiro, o cidadão, sabe? Ninguém se importa. O ministro Alexandre de Moraes deu 3 explicações, com o mesmo argumento. Quando a versão muda demais, ele dá o mesmo argumento, mas muda a versão tentando encaixar no que as outras pessoas estão dizendo. E ficou sabendo que tinha um registro, que pode ser que complica, e ele dá uma incrementada na versão. Logo ele se explicando tanto. E se fosse ele julgando qualquer outra pessoa, qualquer outro juiz ou qualquer outro servidor público que tivesse cometendo os mesmos atos, ele daria 24 horas sob pena de prisão para a pessoa se explicar. Por que ele não dá esse prazo para sua própria esposa explicar esse contrato de 129 milhões de reais para atuar em um processo por calúnia e difamação que, inclusive, perdeu nas 2 instâncias e agora espera subir para o Supremo Tribunal Federal? Talvez ali há uma chance de reverter. Mas será que está coerente esse contrato? O povo não quer discurso bem cuidado, quer resposta consistente e transparente. Então, fica aqui o nosso apelo. Por favor, parem de ignorar os brasileiros. Responda às nossas dúvidas. Não ande em jatinhos particulares, não vá em eventos financiados por réus do próprio tribunal, não coloque seus parentes de 1º e 2º grau para advogar. Fechem seus escritórios. Tenho dito, é assim que eu falo nos meus comentários. Fechem seus escritórios, ministros. Me empolguei, né, gente? Desculpa. Bom, vamos aqui para a nossa próxima notícia. Já na tela. Michele Bolsonaro anuncia cirurgia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a visita dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, onde ele vai realizar uma cirurgia de correção de hérnia inguinal nesta quinta-feira, 25 de dezembro. A defesa havia solicitado a visita dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro e o pedido foi liberado pelo ministro. Por sua vez, Moraes autorizou também a entrada dos filhos Jair Renan e Laura Bolsonaro. As visitas acontecerão conforme as regras do hospital. Não há limitação de horário de visita nem de tempo de permanência, mas há restrição do número de pessoas, apenas um visitante por vez, além de Michele, que está como acompanhante do marido. O ex-presidente chegou ao hospital às 9h30 da manhã, escoltado pela Polícia Federal. Carlos Bolsonaro esteve do lado de fora do local na expectativa de ver o pai chegando, já que naquele momento ainda não tinha autorização para a visita. Essa é a primeira vez que Bolsonaro sai da Superintendência da Polícia Federal desde que foi preso em 22 de novembro. Para acompanhar todas as atualizações sobre a saúde do ex-presidente, acesse o portal metrópolis.com. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre... É difícil, né? Será que de repente o ministro Alexandre de Moraes ficou bonzinho e começou a liberar as coisas que antes ele negava tudo? O que será que está acontecendo? Vamos analisar aqui as notícias, todas que a gente está falando. Essa questão que eu disse de fechem seus escritórios não são palavras minhas não, tá? Foram palavras proferidas pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso em uma discussão para com Gilmar Mendes. E ele falou, feche seu escritório, ministro, antes de vir aqui discutir ou fazer... Eles estavam numa discussão emblemática lá. Depois eu posso até trazer esse vídeo para vocês. Mas isso é comum e corriqueiro dentro desse meio. E nós, principalmente nós do meio jurídico, não podemos mais admitir que esse tipo de prática seja feita e seja acobertada pelos grandes e pelas grandes instituições. Leia-se aqui todos. Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, OAB, Ministério Público, não podem mais aceitar esse tipo de coisa. Pelo menos uma boa notícia, né? Pelo menos o ex-presidente Jair Bolsonaro vai poder ter um mínimo de dignidade aí nessa cirurgia com a visita dos seus filhos, né? Até porque deu um maior barraco aí a questão até de conselheiros dos direitos humanos tentando saber como estavam as condições lá, e foi aqui, enfim, não vamos entrar nesse mérito não. Mas não está fácil, né, pessoal? Mas eu tenho certeza que a gente está caminhando, e aí as notícias todas estão indo nesse rumo. E eu vou colocar aqui para vocês agora a nossa última notícia, que é essa acariação aqui, ó, do ministro Dias Toffoli, que ele manteve a acariação, tá? O ministro Dias Toffoli, essa informação aqui tá no Instagram do Danúzio, mas foi retirada do Globo, tá? Então, o ministro Dias Toffoli manteve a acariação, e aqui ele estava falando justamente com o Globo com a munição pesada contra o STF, tá? E mesmo ele mantendo essa acariação essa, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando aí de perto, mas ela foi marcada no Toffoli por causa do caso do Banco Master, junto com o ministro Alexandre de Moraes e provavelmente ali o presidente e mais alguns funcionários. Isso causa incômodo entre integrantes da Procuradoria-Geral da República e do próprio Banco Central. Aos meus olhos, isso não passa de uma coação. Vai colocar a galera para falar que não foi bem assim, que o registro que está lá foi de uma outra conversa, vai chamar eles na chincha para tentar diminuir e aliviar para o lado do ministro. É essa, na minha opinião, que é a verdade que eu acho que vai acontecer. E aí, meus amigos, quando a mais alta corte ignora um pedido da Procuradoria-Geral da República e segue com confronto, a impressão que fica é que a justiça segue critérios próprios, muitas vezes distantes dos interesses do cidadão comum. Eu, você. E aí, conta pra mim, o que vocês acharam aí do nosso editorial de hoje? O que une todas essas notícias, o que eu gosto de trazer sempre aqui para vocês?
essa tentativa de controle, né, cultural institucional por parte do governo federal, atitude de figuras públicas diante de escândalos financeiros, né? Continuamos aí nesse entrave desde lá da época do Dias Toffoli em jatinho, indo para jogo, falando que é só futebol e quer que a gente acredite nisso. E agora Alexandre de Moraes pressionando Banco Central, outros funcionários públicos e órgãos e dizendo que não, que era tudo tranquilo. E eu costumo dizer, alguém tem que trabalhar nesse escritório de advocacia, né? Alguém tem que trabalhar. E quem trabalha? Quem não é advogado e não poderia estar advogando. Aí temos também a pressão política e divergência das versões, isso tudo interligado, entrelaçado. Decisões judiciais que vão na contramão do senso comum e humanização da política com o caso de saúde do ex-presidente, pelo menos. Então, mas isso, como eu falei, não é uma humanização, e sim ele fazendo o jogo dele. E alguma coisa aconteceu. Para isso, tudo está acontecendo, essa investigação avançando, essa mobilidade da mídia para cima do Alexandre de Moraes, e vai pegar outros, vão para cima, eu acho que de Dias Toffoli também, minha opinião, minha humilde opinião. Como eu falo, aqui eu digo a minha opinião. Posso ter aí mestrado em ciência jurídico-política, doutorado por Salamanca, mas nada disso eu quero trazer aqui à tona, que é um papo de amigo para amigo, do que eu estou vendo, da minha visão e como que a gente consegue sair um pouquinho da bolha e olhar toda essa situação de cima. E é muito bom poder contar com você e trazer informação aqui para você. Porque, no fundo, tudo aponta aqui para uma crise de confiança das instituições, desse nosso editorial. E isso é o que realmente impacta o dia a dia de todo brasileiro. Que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Isso está lá em Amos 5:24. Quando a justiça deixa de fluir, a sociedade sofre as consequências. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu digo aí, se inscreva no canal, olha aí o que eu aprendi, legal. Curta, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, manda essa notícia aí para as pessoas. É muito importante que a gente consiga levar informação. Mesmo no Natal, eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações. Conta aqui para mim qual dessas notícias aí mexeu mais com você. E outra coisa, compartilha esse vídeo também nos grupos aí da família, manda para aquele seu parente chato ou para aquele seu amigo que ficou ali querendo te convencer a mudar o seu pensamento, seu viés ideológico político, manda para ele também, compartilha aí no WhatsApp, no Telegram, tá bom? E como eu digo sempre, meus amigos, vem comigo. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Um abraço. Beijo grande.